Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É um privilégio dividir esse momento com você que curte o programa, que não apenas assiste, né, mas interage, ajuda na nossa construção. Por isso, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai curtir e aproveitar demais a edição de hoje. Por isso, fica ligadinho aí para você poder aprender bastante aqui no Vejam Só. Antes de apresentar os nossos convidados, já deixo aqui para você minha rede social, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só, tá bom? Deixa eu já apresentar então os nossos convidados para a gente poder conversar bastante sobre o tema instigante que nós vamos ter na noite de hoje. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor e teólogo Matheus Rangel. Graça e paz, meu irmão. Uma ótima noite, que alegria recebê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor Zeca, toda a equipe do Vejam Só, o Rian pelo debate. É um prazer estar aqui novamente. E é isso, hoje eu vou defender as línguas estranhas na Bíblia, né? E vai ser com certeza um excelente debate. Ainda bem que você falou na Bíblia, né? Eu vou defender as línguas estranhas, ninguém entender línguas nada. estranhas, né? né? Foi boa. Boa, Matheus, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. O pessoal que quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, do seu ministério, eu sei que você tem uma produção grande nas redes sociais também. Como é que o pessoal te encontra por lá, por favor? Então, vocês podem nos encontrar no nosso Instagram, que é professor.mateusrangel, e também encontrar no site da nossa escola, que é o Instituto Teológico Koinonia. Vai estar disponível aí para vocês, koinoniaitk.com. E aí, a tese a qual defenderei hoje, eu abordo ela nesse material aqui, que é o curso de apologética, né? Esse curso de apologética, ele tem a refutação de 30 heresias, no meu ponto de vista, no nosso histórico de debates, né? A gente está sempre defendendo alguma coisa. E aí, nesse material, que é um curso acompanhado de videoaulas, um trabalho também de defesa apologética exegética, fundamentado nas línguas originais, estará disponível para você lá no site, você pode adquiri-lo. E muito obrigado por esse espaço. Boa, obrigado, Matheus, pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite, os contatos já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só também, tá bom? Para você poder acessar e aí por lá, obviamente, pegar as informações necessárias, aquelas que você tiver interesse, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o presbítero Rian Ferreira Custódio, ele que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente. É uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. Muito obrigado. Paz do Senhor Matheus. É um grande prazer voltar aqui. Como eu disse no começo, era um sonho um dia poder participar, voltar, então é um grande privilégio. Hoje eu defenderei que as línguas estranhas, como o comum, né, dos pentecostais, isso não é bíblico. Mas um debate respeitoso acima de tudo, né? Sem dúvida. Daqui a pouco vocês vão poder aprofundar todas essas questões. Mas, presbítero Rian, para quem quiser conhecer e até visitar o ministério, a Igreja Presbiteriana é de Caieiras. Como é que o pessoal encontra, por favor? Rua São João, número 37, centro de Caieiras. É fácil de encontrar. Quem vem de São Paulo, quem está na região do interior, é bem fácil de encontrar, bem ali no centro mesmo. Boa. Então fica aí também a referência para você que nos acompanha e também a rede social do nosso irmão, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, do trabalho, tiver dúvidas, quiser informações da igreja, é por lá que você acessa. Nós vamos também deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Bom, hoje a nossa tema é: o dom de línguas é glossolalia? Já aparece aí para você o tema e a gente quer entender aquilo que a Bíblia fala ou aquilo que a Bíblia ensina sobre essa questão. Bom, você já viu aí que os nossos convidados já colocaram aí posições bem distintas para responder essa pergunta. Mas antes deles começarem as argumentações, eu vou te convidar a assistir um material aí que vai introduzir o nosso bate-papo e vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa questão. Vejam só. Uma oração, algumas palavras e um som que para muitos não pertence a nenhum idioma conhecido. Ao longo da história da igreja, muitos cristãos afirmam ter recebido o dom de línguas. Mas surge uma pergunta importante: o dom de línguas exercido hoje é o mesmo relatado no Novo Testamento? No dia de Pentecostes, a Bíblia registra um dos acontecimentos mais marcantes da história da igreja.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Poucos versículos depois, homens de diferentes nações ficam admirados ao ouvir aquelas palavras e perguntam: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O relato descreve pessoas falando idiomas compreendidos pelos que estavam presentes, um sinal extraordinário que marcou o início da expansão do Evangelho. Mas à medida que avançamos na leitura do Novo Testamento, encontramos outras referências ao dom de línguas, e é justamente nesse ponto que começam as divergências. O livro de Atos descreve pessoas falando em línguas, sendo compreendidas por diferentes povos. Mas quando chegamos às cartas de Paulo, isso parece ganhar novos detalhes. Será que estamos falando da mesma manifestação ou de experiências diferentes? E é justamente aqui que começa um dos debates mais importantes sobre o dom de línguas. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Se em Atos havia pessoas entendendo o que era dito, por que Paulo afirma que ninguém entende? Paulo está descrevendo o mesmo dom em uma situação diferente ou uma manifestação distinta daquela registrada em Jerusalém? Ao longo da história da Igreja, essas passagens deram origem a interpretações diferentes. Para alguns estudiosos, o dom de línguas sempre consiste em idiomas humanos concedidos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Para outros, as cartas de Paulo apresentam também uma linguagem espiritual de oração dirigida a Deus, e conhecida por muitos como glossolalia. Duas interpretações, duas formas de compreender os mesmos textos envolvendo teólogos, pastores e diferentes tradições cristãs. Afinal, o Novo Testamento descreve apenas uma manifestação ou mais de uma forma de falar em línguas? Então chegamos à pergunta que está no centro dessa discussão. Quando ouvimos alguém falar em línguas, estamos falando de idiomas humanos, um idioma espiritual ou daquilo que muitos chamam de glossolalia? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Está começando mais um. Vejam só. Muito bom, quero primeiro agradecer a nossa produção aí pelo carinho aí em preparar esse material aí que não só nos ajuda, mas ajuda você que nos acompanha também a entender um pouquinho do que nós vamos debater, tá certo? Nós vamos organizar da seguinte forma: os meus convidados vão responder a nossa pergunta tema, indicando o caminho que eles vão seguir, de forma introdutória, né? Uma introdução à argumentação deles. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, respondendo a nossa enquete, tá bom? Então, o professor Matheus vai começar respondendo, na sequência, o presbítero Rian vai ter a oportunidade. Vamos lá, Matheus. O dom de línguas é essa conhecida glossolalia, essa manifestação como os pentecostais conhecem? Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema, por favor? Então, eu defendo que sim, nós temos uma espécie de glossolalia, não somente em 1 Coríntios 14, mas em todos os textos bíblicos que tratam. Eu fiz um artigo científico a pedido dos meus alunos, e esse artigo fala sobre as 3 camadas de línguas estranhas. Ele está lá disponível para eles. A conclusão que eu cheguei nesse estudo, Zeca, é justamente o seguinte: que existem 3 camadas. Existe a língua estranha como confirmação do batismo com o Espírito Santo com fogo. Existe a língua estranha como o dom de línguas que normalmente vem acompanhado da interpretação dessas línguas. Também existe a 3ª camada, que é a língua estranha como oração. Em todas essas passagens, todas essas ideias que comportam em si um conjunto de passagens, em nenhuma delas nós vemos a expressão da chamada xenolalia. Xenolalia, para quem não sabe, vem da expressão xenos, que é renos em grego, e significa estrangeiro. Ou seja, o laleu, né? O lalia vem de laleu, que seria a ideia do verbo falar. Então, falar em língua estrangeira, aqueles que defendem como Rian, que as pessoas que foram capacitadas por Deus, né? Línguas conhecidas, né? Para falar com línguas conhecidas entre as pessoas. Ao passo que a glossolalia, a glossa, ela fala da linguagem em si. Para quem, de repente, não está compreendendo bem, existe uma diferença entre linguagem, que é a capacidade de produzir sons, e a língua, que é quando esses sons são arranjados em sílabas e formam um consenso cultural, que é o idioma. Isso. Então, né, eu defendo que a glossolalia é o fenômeno que o Espírito Santo concede em todos os textos bíblicos onde aparece alguém falando
em um tipo de língua concedida por ele, tanto em Atos, quanto em 1 Coríntios, quanto em Judas 20, entre outros textos. Então, esse é o meu posicionamento. Perfeito, perfeito, super didático, acho que fica bem claro para quem nos assiste também, para compreender a sua linha de raciocínio, Mateus. Muito bom. Bom, presbítero Rian, quero também te ouvir como é que o irmão responde à pergunta-tema do Vejam Só de hoje, por favor. Perfeito. Bom, o tema, né, o dom de línguas é a glossolalia. Primeiro, não se tem a palavra xenolalia na Bíblia, mas também não se tem a palavra glossolalia. Glossolalia, ela é uma junção de duas palavras. No entanto, o que é muito curioso é que isso acaba surgindo apenas posterior a 1906, na Rua Azusa. Antes disso, ninguém se interpretava o Atos 2 ou até mesmo 1 Coríntios 14 como se fosse um dom espiritual de línguas assim. Eu estou dizendo exatamente do texto, a exegese do texto. Podemos falar que, historicamente, há algumas fagulhas de pessoas falando palavras não inteligíveis, mas nada disso se comprova nas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, que Deus, toda vez que foi falar com o ser humano, ele utilizou a linguagem do ser humano. Toda vez que o Espírito Santo capacitou um profeta para falar, ele utiliza a palavra daqueles seres humanos. Ou o anjo, quando vem falar, por exemplo, com Maria, ele vem e fala a linguagem que Maria ela entende. Por quê? Porque Deus ele não é um Deus de confusão. Não faz sentido nenhum ter um idioma, ou melhor dizendo, uma língua, né, que não se entende para transmitir algo ou que eu fale e eu não entenda. Não é o que o texto bíblico nos apresenta. Quando nós vamos falar de 1 Coríntios 14, ali é uma oração. A oração ela tem que ter a consciência, ela tem a verdade, ela tem algo produzido para glorificar e magnificar ao Senhor. Quando nós vamos em Atos 2, ali é apenas dialetos, tanto que as pessoas entendem, né? Tem glossa e dialetos, mas as pessoas elas entendem o que está sendo falado. Boa. Inclusive, depois dessa palavra introdutória dos nossos convidados, eu vou abrir a enquete para você. E a enquete fala exatamente desse texto de Atos 2. E aí eu já vou, então, começar pela perspectiva dos irmãos a partir desse texto. E aí depois, obviamente, a gente pode passear por outros textos também das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, acesse o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só, vote e participe das nossas enquetes, tá bom? Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou lá, tá aí, ó. Atos 2 fala da glossolalia. Vamos ver as opções aí. Primeira opção, sim, claramente. Segunda opção, não, eram idiomas. E a terceira opção é que existe um debate sobre isso ou não sei, né? Você tem ali opções para responder, tá bom? Então vai lá, vote. No final do programa, a gente volta aí para ver o resultado da enquete, tá bom? Vamos lá, Mateus, eu quero te ouvir sobre esse texto específico aí de Atos 2, onde a gente tem uma... Eu nem devia, mas vou falar aqui já, vai. Onde eu acho que é mais difícil argumentar ou ter a defesa que o irmão defende. Perfeito. Nos outros textos, eu inclusive acho que fica mais difícil para o Rian aqui, mas nesse daí eu acho complexo para você, por isso que eu quero começar te ouvindo. Perfeito. Bem, Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce em Pentecostes, nós temos o seguinte, precisamos levar em consideração algumas regras da hermenêutica, que quando aplicadas aqui, elas chegam à conclusão de que o texto está falando de glossolalia. Primeiro ponto, o texto começa dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então, ela faz a marcação de um dia festivo entre eles e mostra como eles estavam se reunidos. E aí, o texto vai partir para o verso 2 e diz, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. O texto posiciona o dia da festa, a reunião, a postura que eles estavam assentados e posiciona agora também uma manifestação de um som. Então você já começa a perceber a presença de um som. O som é semelhante a de um vento. Esse vento ele é carregado de adjetivos impetuoso e veemente. Significa que ele era forte e barulhento. O verso 3 diz, apareceram sobre eles línguas como que de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles. A expressão línguas usada aqui é glossa, e eu já vou entrar nesse ponto. Todos, verso 4, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A palavra que ainda é glossa dentro do texto, no verso 4. Segundo o Espírito Santo, que é o motor que move essa manifestação sonora entre eles. Então, se nós pegarmos direitinho, nós temos alguns padrões. Primeiro ponto, quem escreveu Atos?
foi Lucas. E Lucas, quando escreve Atos, ele tem uma recursividade literária, uma capacidade de produção maior do que os demais escritores do Novo Testamento. Ele é elogiado como tendo um grego acima do de Paulo. Brodus David Haley, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto falam sobre isso, por exemplo. E aí, dentro desse critério, nós temos na análise do discurso uma ideia de condição de produção. Ou seja, eu posso esperar de um escritor competente que ele faça estruturas mais elaboradas, pericoreses um pouco mais específicas, que ele carregue o grego dele de elementos propositais e intencionais para deixar o texto mais belo, mais arranjado? Sim, eu posso esperar isso de Lucas. Eu não posso esperar muito isso de João, de Pedro, que tinha um grego mais comum. Dito isso, nós temos, então, razão para justificar que Lucas ele tem duas microperícopes aqui. Primeira microperícope, ele coloca que o povo estava assentado, ou seja, a postura deles. Ele situa as pessoas através do termo glossa, que é um termo grego que ele utiliza. Terceiro, ele coloca aqui que eles estavam dentro de um local, dentro de uma casa, reunidos. E aí você vê que ele compara a língua como fogo. Esses 4 elementos desaparecem no verso 6 em diante. Ou seja, quando ele muda o cenário, muda a postura, muda o termo grego e muda a metáfora, é porque ele já está falando de uma segunda fase dessa manifestação. E essa segunda fase, ela já é uma fase que é trabalhada como do lado de fora, eles não, ou seja, estavam do lado de dentro primeiro, depois estão do lado de fora em contato com a multidão. Segundo ponto, ele troca o termo glossa pelo termo dialectos, e isso é proposital. Não terei tempo de explicar tudo aqui. Mas ele também faz questão de dizer que aquela língua se afluía como uma voz, ou seja... Tá. Essa voz, ela cai nos ouvidos dos presentes como sendo seus próprios idiomas nativos. E aí eles identificam isso. Então, para iniciar a conversa, a presença de 2 perícopes profundamente marcadas por 4 elementos fazem com que Lucas fale, sim, de línguas estranhas ali. Eu tenho outros argumentos, mas eu não quero tomar todo o tempo do Rian. Pô, vamos lá, Rian. Quero te ouvir também dessa perspectiva do texto de Atos 2, por favor. Perfeito. O primeiro texto vai dizer que os que estão em volta, eles entendem o que está sendo falado. Isso tem que ser levado muito em consideração quando nós falamos sobre o que é aquele evento, o que aquele evento está querendo dizer. Essa distinção que o professor Mateus fez de que por utilizar 2 palavras para falar da mesma coisa é proposital. Nós vemos o próprio Lucas utilizando a mesma coisa em Atos 20, quando ele vai chamar os líderes da igreja em Atos 20, 17 de presbíteros, e Atos 20, 28, no mesmo contexto, na mesma perícope, ele chama de bispos. Isso por que acontece? Nós chamamos isso de sinonimia contextual. Ele apenas está utilizando 2 linguagens diferentes, 2 palavras diferentes para explicar a mesma coisa. Agora, ele qualificou aquilo. Eles estavam falando uma língua. E agora, quando ele vai falar sobre aqueles que entenderam, eles entenderam no dialeto deles, ou seja, no idioma deles. É a mesma coisa se nós estivéssemos falando que eu sei falar outras línguas ou se eu sei falar outros idiomas. Eu estou falando da mesma coisa. A única coisa que muda é que eu utilizei outra palavra para simplificar ou exemplificar aquilo que eu estou dizendo. O que nós vemos é que aquilo acontece para a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, que foi aquilo que Jesus disse: olha, ficais em Jerusalém, para que possa pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém e Samaria seria fácil para os discípulos, para os apóstolos. Agora, aos confins da terra, não. Como nós vemos na história, e isso não é Bíblia, mas é na história, que nós vemos que muitos dos apóstolos foram para lugares bem distantes. Por exemplo, a história aponta que Tomé vai até as Índias. E ali, como é que ele vai pregar na Índia? Ele vai e ele prega capacitado pelo Espírito Santo para falar a língua daquelas pessoas. Então, no texto de Atos 2, não vejo a possibilidade alguma de existir essa língua inteligível, né? Que é uma coisa que, como eu disse, foi entendida pelos pentecostais, mas um fato curioso, Zeca, é que até mesmo William Seymour, um dos principais, e talvez o principal nome da Rua Azusa, que é quando começa esse movimento, ele acreditava que Atos 2 também era idiomas, tanto que ele envia 2 missionários.
E esses missionários, um dele, por exemplo, Alfred Gur, ele vai até a Índia pregar. Só que lá ele escreve dizendo, é muito difícil, as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. E ele precisa aprender penosamente o idioma disso. Isso quem fala é um pentecostal também, que é o Roelly Weger. Você entende assim também, o Mateus, que essa seria um problema, uma dificuldade, que essa capacitação de falar em outras línguas viria pelo Espírito para pregação, então não faria sentido que fossem línguas que não fossem entendidas? Eu anotei aqui 6 problemas na fala do Rian. Caramba! O primeiro é que ele fugiu do termo glossa. Ele vai justificar isso em Atos 20 com a ideia de presbíteros e bispos, né? Episcopos ali e presbíteras. Então, não tem nada a ver a aplicação de um termo com o outro para justificar glossa e dialecto. Se ele quisesse fazer uma hermenêutica minimamente saudável, ele deveria se ater ao mesmo termo e à usualidade de Lucas na literatura lucana. O segundo ponto é que ele não considerou os 4 elementos que eu falei. A mudança de postura, a mudança do termo, a mudança de local e a metáfora. Então, a refutação que ele fez foi uma ideia que ele criou da minha fala e não a minha fala em si. Terceiro ponto é que ele utilizou uma técnica hermenêutica que ele acha que Atos 2 e Atos 20 têm as exatas mesmas estruturas. Enquanto, se a gente for analisar, existem 4 formas de você seguir a análise do texto. Existe a unidade mínima, que é o léxico, você não considerou isso porque você fugiu para outro termo. Existe a unidade intermediária, que é o sintagma, que é quando você analisa os termos que têm relação sintática entre si. Existe a terceiro nível de análise, que é a unidade máxima, que é o texto. Você desconsiderou isso também porque você achou que Atos 2 e Atos 20, de alguma forma, você tem algum link, não tem nenhum link ali, isso é uma falha hermenêutica. Você também justificou que foi para a pregação do evangelho, quando, na verdade, a minha tese, ela não traz nenhum tipo de informação que nega que foi para a pregação do evangelho, ela só propõe que a língua foi traduzida no ouvido deles como idiomática. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o outro ponto é que ele utilizou que Tomé foi capacitado para poder falar em línguas idiomáticas no território da Índia, o que é um erro, porque não tem nenhuma base bibliográfica dizendo que esse evento aconteceu. Então, novamente, o Rian está caminhando com suposição, está caminhando com abstração, e aí ele ainda usa, o sexto ponto, as experiências de William Seymour para poder tentar respaldar uma ideia. Mas o nosso debate aqui é teológico, porque se for pegar a experiência, eu tenho também várias experiências, inclusive uma que aconteceu ontem, eu estava lá no Tel Hayashi, né, com o Nick Moretti, e ele contando que levou alguns missionários para a Alemanha e todos eles estavam falando em línguas estranhas e tinha 3 alemãos lá, onde um entendeu a língua estranha como alemão. Então, o milagre foi no ouvido, porque os outros não entendiam. Era uma mensagem específica para aquele cara. Então, se a gente for ficar baseado em experiência, realmente cada um tem a sua. Mas aí eu queria perguntar para o Rian, diante disso, você tem, Rian, o termo glossa na literatura lucana, algum estudo aí sobre isso? Você tem como refutar os 4 elementos que eu coloquei, que muda a pericorese de um para o outro? Você acha mesmo que Atos 2 e Atos 20 têm a mesma estrutura e Lucas escreveu a mesma redação do Enem ali? Como é que fica? Bom, primeiro, em nenhum momento eu disse que tem a mesma conexão. Eu não disse isso, eu dei um exemplo de que Lucas faz a mesma coisa em outro momento. Foi apenas isso que eu disse, que uma coisa que você não se atentou. Sem o termo glossa, Rian? Por que você botou outro termo? Não, só dei um outro exemplo da mesma coisa. Ele citou 2 palavras diferentes para falar da mesma coisa. Ou não, ele não fez isso nesse texto? Não, mas ele faz isso em Atos 2? Sim, é isso que eu exemplifiquei. Não. Um exemplo que ele deu de outra palavra, que ele faz essa distinção, usa 2 palavras diferentes para falar do mesmo grupo, a mesma coisa, eu utilizei essa regra. Eu não falei que é a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Ele está usando a mesma regra. Só para me conseguir concluir. Primeiro, se a gente parte por esse princípio, nós estamos entendendo que não é dom de línguas. Então o GC estaria errado. É o dom de ouvidos. Porque se o que acontece ali é um fenômeno no ouvido e não no falar, o GC está equivocado. Os 2. Então, nós vemos, só para que eu possa concluir. Quando que eu disse, e na verdade, aqueles que estão assistindo, quando sair no YouTube conseguem ver e voltar, quando que eu disse que na Bíblia apresenta Tomé indo pregar? Eu disse que é um texto fora das Escrituras, que é a história. Foi isso que eu deixei muito claro. Mas você tem a referência de Tomé, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Aí Tomé, ele vai lá e relata que Tomé falou em línguas idiomáticas no território da Índia, ou você que está supondo porque ele não sabia a língua da Índia?
Eu estou trazendo, Sim. primeiro, eu estou trazendo da minha fala inicial, que aí eu acredito que talvez não tenha tão bem esclarecido para você. Eu disse que não há ninguém que interprete glossa antes de 1906 desse texto bíblico como se fosse línguas estranhas. Não há ninguém, é todos línguas estrangeiras. Segundo ponto, por que eu utilizei isso? Para falar de William Seymour, que esse que começa a interpretar, e nós vemos esse movimento em 1906, ele aplicando isso, dizendo que é línguas estranhas. Depois, em 1907, 1908, eles mudam a dizer que é a glossa. Eu só trouxe isso por quê? Porque se ninguém, e a Bíblia não fala sobre glossa, como você também iniciou dizendo que não fala sobre xenolalia. Então, ou você fez isso dando uma seleção, ou você fez isso de forma proposital. O que é um grande... Eu concluo, você pode já falar. Se não fala xenolalia e é um problema, se não fala glossa, também seria um problema. Não. Glossolalia, perdão. De maneira alguma, gente. Na verdade, a construção de termos técnicos criados posteriormente para facilitar o entendimento, como o termo trindade, o termo onipotência, o termo onipresença, exige isso, é até infantil para um debate teológico desse nível, que tenha lá o termo xenolalia ou glossolalia. Haja vista que... Você disse isso, que a Bíblia não fala xenolalia? Não, eu estou dizendo que não tem o termo renos na Bíblia, referindo-se à ideia de línguas. O termo glossa tem. Glossolalia? Não, o termo glossa. Glossolalia é uma junção de duas palavras. Não vai ter esse termo. Entendeu? A mesma coisa cardiologista, é cardia mais logia, entendeu? Que tem a ver com o estudo do coração. Você querer buscar cardiologia para dizer que um médico mexia com o coração, não faz sentido, Rian. Eu quero perguntar a você o seguinte: Tomé, tem algum texto dizendo que ele falou em línguas estrangeiras e foi capacitado por Deus, com o mesmo poder de Atos 2? Ou você inferiu isso porque ele pregou na Índia? Eu inferi isso porque, historicamente, nós vemos, e de novo, baseei no quê? Naqueles que iniciaram isso. Então, se nós perguntássemos para qualquer cristão, em 1905 para trás, nenhum chegaria à conclusão que Mateus está chegando. Agora, depois disso, aí sim, teria essa conclusão. Ed Hyatt, no livro 2000 anos de cristianismo carismático, faz questão de elencar mais de 100 páginas, onde ele trabalha, eu estou falando 100 páginas só da parte que ele fala de línguas estranhas. No livro dele, né? No livro dele, exatamente. Isso. E no livro dele, ele mostra que acontecem as duas situações, tanto línguas estranhas quanto línguas estrangeiras. No período da patrística, século a século, ele faz isso, tá? Outro ponto que vale a pena destacar é que o Rian parece ter lido um lado da história e é muito comum quando você está totalmente enviesado dentro de um grupo que crê desse jeito. Mas eu queria desafiar o Rian a fazer a análise dentro do texto aqui comigo, grego ou português você pode escolher, e a gente vai analisando. Como a pergunta ainda é sobre Atos 2, eu queria que você interpretasse para mim a seguinte questão que está aqui, ó. Cadê? Verso de número 6. Está escrito assim, vou ler primeiro em grego, depois eu vou fazer a tradução livre, tá? Genomenes de tes phones taites sinelfe to plethos kai sinerhice o ecuon eis ecastos teidia dialecto lalunton autu. A tradução aqui é o seguinte, é que correu entre eles uma voz. Não está dizendo que é um idioma, está representando que um grupo, essa expressão uma voz, gente, ela funciona aqui como um substantivo coletivo. Está mostrando que todo aquele grupo representava uma única voz. Então era como se fosse um coral. Essa voz saía de dentro do grupo e quando ela estava lá, olha o que os homens falam. Cada um de nós ouvir falar na sua própria língua. Seria muito incoerente e ilógico e até um assassinato lógico dentro do texto, dizer que tem 18 nações falando línguas diferentes e aí cada um meio que vai e fala para um grupo específico. É uma voz só, a palavra voz aqui, se você analisar, ela está no singular. A palavra taites também está no singular, então não são vários idiomas, é uma voz. Uma voz que ela cai, eles vão dizer que eles os ouviam. E quando vai dizer que eles ouviam, não é um grupo que só fala um idioma, é cada um de todos os presentes chegava no ouvido deles um idioma. Então, nesse caso, a palavra voz não deveria estar no plural, se fosse para falar de vários idiomas, ou deveria ter aqui, de repente, a expressão dialectos para poder falar sobre isso, ou você acha que Lucas não sabia o que estava escrevendo? Bom, só para a gente organizar aqui, o Rian vai responder e nós vamos chamar um intervalo, tá? A gente vai para um break, depois volta.
E aí, Angel, você até falou de Atos 2, mas pode ficar à vontade, se quiser ir passear em outros textos. Tá ótimo. Não precisa ficar só em Atos 2, não. Por favor, Rian, vamos lá. Perfeito. Antes de responder exatamente essa pergunta, é necessário desconstruir uma que ele fez agora. Ele acabou de argumentar dizendo que existe alguém que escreveu 100 páginas dizendo que aquilo que acontecia várias vezes, como eu disse, fagulhas daquilo que aconteceu na história. A minha pergunta não foi essa, e ele não respondeu. A minha pergunta foi quem interpretava isso exegeticamente como se fosse a glossolalia. Você não me respondeu. Você me respondeu que existem pessoas... Deixa eu só concluir, por favor. Você apenas disse que existem pessoas que falavam essas línguas. Você não disse que uma pessoa escreveu dizendo que, ou mais de uma pessoa escreveu dizendo que alguém interpretava isso. Você não disse isso porque nós não temos. Os reformadores, a igreja primitiva, todos interpretavam isso como línguas humanas. Isso é muito curioso. Agora, respondendo isso, o que nós temos que respeitar a exegese, nós fazemos claramente a exegese do grego, nós fazemos a exegese do hebraico ou do aramaico, a depender do texto, mas nós não podemos esquecer que a Bíblia ela se comunica entre si. Porque se eu levantar questões por questões apenas, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas se eu levantar questões do texto e querer respondê-los apenas lendo aquele texto, eu posso cometer um grande erro, que infelizmente é aquilo que muitos cometem. Eu não posso esquecer que existia uma promessa estipulada lá em Isaías 28, em que Paulo vai qualificar isso em 1 Coríntios 14, que certamente o Mateus vai entrar isso. Em Isaías 28, 11, do 12, ele diz assim, pelo que pelos lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual este é o descanso, dai descansado ao cansado, este é o refúgio, mas não quiseram ouvir. Isaías, ou seja, o quê? 8, 11? Isaías 28, 11 e o 12. Tá. Aqui está falando de idiomas. O mesmo texto utilizado, porque, de novo, a Bíblia ela se comunica entre si. Se aqui fosse um idioma, um dom, que aqui nós já vemos que o que o Mateus defende não é o dom de línguas, é o dom de ouvidos. Se aqui nós estamos falando desse dom e em 1 Coríntios 14 nós estamos falando de outro dom, nós estamos desentendendo a Bíblia, existe alguma contradição. Se é o mesmo dom, Paulo ele dá essa inferência em 1 Coríntios 14, 21, que o dom que está sendo falado é o mesmo que Isaías profetizou em Isaías 28, 11 e 12. Boa. Anotou? Você anota tudo, né? Na outra, ela anotou 6 aí tão rápido que eu nem vi. Então, calma que nós vamos para o intervalo. Verdade. Já guarda tudo aí, você que nos assiste, fica ligadinho para você pegar aí as respostas do Mateus a todos os questionamentos que o Rian colocou aqui para a gente, tá bom? Então, intervalo rápido, na sequência a gente volta para continuar a nossa conversa. Bem rapidinho, antes do intervalo, já vou deixar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira do Vejam Só e que nós indicamos para você, tá bom? Então, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar para responder esse chamado ministerial que Deus tem na sua vida, a nossa indicação é a Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Grade, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara, pensando em levar o melhor para você e para toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido. Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. E eu já vou aproveitar até para a gente ganhar tempo, passar a palavra para o Mateus, para ele poder responder, então, os questionamentos que foram deixados aí pelo presbítero Rian no encerramento do primeiro bloco. Por favor, Mateus, a palavra está com o irmão. Perfeito. O Rian, quando faz o uso de Isaías 28, verso 11 e 12, eu vou ler aqui para vocês, né, o texto diz o seguinte: pelos lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Depois, verso 12, o qual ele disse, este é o descanso, dai o descanso ao descansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O Rian comete 3 erros aqui. O primeiro erro é que esse texto é endereçado para o povo de Efraim e de Judá, e ele está querendo fazer uma ligação disso com as 18 nações que aparecem em Atos, ou seja, o destinatário é totalmente diferente para ele dizer que um está se cumprindo em outro lugar.
O outro ponto é que a expressão hebraica aqui para gaguejantes é laeg, que significa zombador. E quando eles falaram em línguas, eles não zombaram dos outros. Ao contrário, foi o povo de Atos que zombou, dizendo que eles estavam como bêbados. Então, o Rian também falha nesse sentido. Ou a profecia falhou, ou o Rian falhou. Eu acho que não foi a profecia. O outro ponto é que a palavra estranha aqui é aher, em hebraico. E essa palavra aher significa outro, e não tem nada a ver com estranha no sentido. Então, ele leu o texto em português, diz que faz análise em hebraico, mas não faz, porque se fizesse, ele iria estar pronto para essa parte aqui. E o terceiro detalhe é que a mensagem que seria dita por lábios gaguejantes, ela aparece no verso 13, que diz que no verso 12, que diz: darei descanso ao cansado e refrigério os que não quiseram ouvir. E a mensagem de Atos 2 não tem nada a ver com isso, pelo contrário, é uma mensagem de arrependimento em relação a Cristo. Então, o Rian cometeu esses 3 erros hermenêuticos que pude notar facilmente aqui, sem analisar, e aí eu queria que ele ou trouxesse outro texto ou mostrasse onde eu estou errado. Perfeito. Que bom que o Mateus disse isso, que eu cometi esse erro, porque ele não disse a mim, ele disse ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, versículo 21, na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. 1 Coríntios 14, 1 né? Coríntios 14, Mas eu falei de 21. Atos. Calma. Mas a minha citação foi justamente essa. Tá. Eu acho que o Mateus não está conseguindo prestar tanta atenção, talvez ele está anotando muito e não está conseguindo ouvir claramente o que eu estou dizendo. O que eu disse é que a Bíblia ela se interliga. E o Mateus, se ele defendesse que aqui é idiomas e 1 Coríntios não, aí a discussão seria outra. Como ele está defendendo que os dois são essa glossolalia, por isso que eu usei esse texto para dizer que Paulo está dizendo também do mesmo idioma. Falando do mesmo idioma, Paulo fala o que é esse idioma. E aí eu citei o texto que ele disse que eu cometi um erro. Aí ou o profeta errou, ou o Rian errou, que está juntamente com Paulo, que é inspirado pelo Espírito Santo, ou então o Mateus está fazendo uma exegese de acordo com o que ele bem entende. Bem, na verdade, a gente estava falando de Atos 2, o primeiro bloco era sobre Atos 2, agora ele foge para 1 Coríntios, porque, segundo ele, um texto interpreta o outro. Tudo bem, hermenêutica saudável até aí, então só que hermenêutica, calma, hermenêutica é de EBD, porque a hermenêutica séria, mais acadêmica, o que eu esperava de você, é que um texto, para interpretar o outro, tem que seguir algumas regras. Primeiro, tem que ter uma citação direta ou indireta. Eu não posso fazer uma citação ali, um link, ou supor, né, que a sua comunicação foi ruim. A gente está falando de Atos 2, você pega e usa Isaías e você não cita o texto de 1 Coríntios 14 e aí você pega e faz essa ligação. Tudo bem. Mas então, só um detalhe. Depois você volta o vídeo porque eu citei o texto. O que acontece em Atos é a mesma coisa que acontece em 1 Coríntios, línguas estranhas? Eu perguntei para você. É ou não é? A minha pergunta, para mim não. Não é. Perdão, para mim é. E aí, idioma, perdão. Não, mas se é, então começou a manifestação de línguas em Atos. Então, sim, o texto de Isaías serve para idiomas. Sim, claramente. Então, o que eu disse então, foi tá a provado os 3 qualificação. erros, Rian. A qualificação. O que eu disse é, se é o mesmo idioma, logo, se é a mesma coisa, que eu sei que é a mesma coisa, que você também concorda, mesmo a gente acreditando eu que é idioma, você acreditando que é o glossolalia, nós acreditamos que os dois estão falando da mesma coisa, sim ou não? No meu caso, sim. Os dois estão falando, eu também. Os dois estão falando da mesma coisa. Por isso que eu fiz essa inferência e eu disse, se a Bíblia se interliga e não é de EBD, porque isso daí é claro. Um texto, ele não contradiz o outro. O obscuro, ele clareia, ou ele é clareado por um texto mais claro. Isso é exegese, é hermenêutica. Não é de EBD, isso é acadêmico também. Mas isso não se faz assim aleatoriamente. Eu vou escolher esse texto porque combina, porque as expressões ali são totalmente diferentes. E quando Paulo faz o uso desse texto de Isaías, ele está fazendo para um outro viés. Ele não está fazendo para dizer que é idioma. Isso aí foi uma inferência sua. Ele está fazendo isso para poder dizer que deveria se comunicar com as pessoas numa língua dela. É onde ele vai falar sobre a interpretação da língua. Ou seja, o foco dele é para falar da interpretação. Pode pesquisar no versículo que você falou, e não para poder falar da língua estranha. Afinal de contas, você entende que são 2 dons diferentes? Língua estranha e interpretação e dom de interpretação? Tá, sim. Então, se são 2 dons diferentes, ele usa esse texto para poder falar da interpretação e não para poder falar da língua. Ele está falando da língua, tanto que ele diz que as línguas... Lê o texto. Os textos acima, ele diz que a língua ela é um sinal para os não crentes. Lê o texto. O texto que diz isso. Lê o texto. O texto diz isso.
Então, deixa eu então fazer toda a análise do Por texto. favor. 1 Coríntios 4, 14, 6. Se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Eu estou fazendo apenas as citações dos versículos, tá? Não estou lendo todos, até para não tomar todo o tempo. 1 Coríntios 14, 7 ao 9. Se a trombeta der sonidos incertos, quem preparará a batalha? E aí o 9 agora. Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? O 11. Serei estrangeiro por aquele que fala, ou bárbaro, a depender. O 13. Ora, para que possa interpretar. Está conectado tudo aquilo que ele está falando. E o texto... Não, perfeito. Então, O 13 é o fechamento, para que eu possa interpretar. ore para que possa interpretar. Perfeito. O foco é o quê? A língua estranha e ela precisa de interpretação. É para isso que ele usa o texto. E a interpretação seria um outro dom? Sim. Seria um outro dom. Sim. Então, por que o Espírito Santo, ele age e depois ele capacita alguém para fazer também? Muito bom. Essa pergunta volta para você. De que forma? Na sua mente é assim, vamos supor, chega um alemão aqui e a gente fala português. Aí ele é capacitado para falar em português com a gente e pregar uma mensagem, certo? Sim, sim. Certo? Sim, sim. Então por que precisa de interpretação, se ele já está falando português? Justamente porque aqui nós estamos falando do ambiente de igreja. Aqui o ambiente é de igreja. E aí, tanto que ele diz no versículo, preciso achar aqui, acho que é o versículo 21, não, o versículo 21 eu acabei de citar, versículo 16, e se tudo bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém? É o ambiente de igreja, uma fala pública. Perfeito. Então ele está dizendo, aquele a qual o dom está sendo proferido para aquele, ou seja, o alemão falando com a gente em português, mas supondo que tivesse algum espanhol aqui, ele não teria entendido. Então, para que ele possa entender, é bom que haja um intérprete. Você ok. bem sabe, Então, são o dois ambiente em que Coríntio estava, Sim. você bem sabe isso, que era um porto. Ou seja, havia pessoas de vários idiomas chegando ali. Tinha um idioma central, como se fosse hoje o inglês, claramente, mas existiam pessoas que viam e não entendiam aquele idioma que estava sendo falado, por isso que Deus manifestava esse dom para falar com aquele. E aí traduzia-se para que toda a comunidade entendesse. Isso não nega o primeiro fato. A premissa 1 é, nós temos línguas estranhas. Depois, nós temos essa língua sendo interpretada para eles. Afinal de contas, senão o termo deveria ser traduzir ou interpretar. Não, mas é a mesma coisa. Não, no grego ali é o quê? É interpretar. É interpretar. E aí é a mesma coisa, a gente utiliza Se é interpretar, isso hoje. Intérprete usa e hoje. E tradutor antes, é a mesma coisa. Intérprete Não é. e tradutor é a mesma coisa. Não é. Não, eu não sei se você tem que falar. Não, é que eu aqui. Vou ficar na minha aqui, eu já Pensei falei que você estava demais, falando já. comigo, desculpa. Eu, na verdade, falo mais do que eu deveria até nesse programa aqui. Depois o cara fica pegando no meu pé, que eu estou ajudando um, estou ajudando o outro. Fala, Não, porque olha só, vamos lá. Nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, ele colocando algumas interpretações para a gente. 1 Coríntios 14, 2, fala que aquele que fala em línguas, né, o que antropós la lei, não fala a homens. Meu amigo, só aqui já era para acabar. Porque com homem eu falo com idioma, concorda comigo? Se tem algum homem que você fala aqui que não seja com idioma, alguma pessoa na Terra, se ele diz que a língua não é falada para homem, então acabou, não é idioma. Porque com os homens nós nos comunicamos com idioma. Mas Paulo faz questão de ser pentecostal aqui. Ninguém, nenhum ser é capaz de entender, para não deixar dúvida, o desgar acuen, ou seja, as pessoas que estão ouvindo a língua, elas não vão conseguir entender porque não é idioma. Ele não está dizendo, é um povo de um idioma, não vai entender, mas o outro vai entender porque está falando um outro idioma. Não tem essa construção sensacionista, essa construção errada que alguns reformados fazem. Depois ele faz questão de dizer quem é o único que entende. Alatheu. Seria Deus. Deus é o único que entende essa língua. E para fechar a tampa do caixão, o que produz, ele vai dizer, é oculto. A língua é pneimate delalia misteria, que seria, né, é oculto e não entendido. Em espíritos fala mistério. Então, todo o conteúdo produzido em língua estranha antes da interpretação é mistério, só Deus entende, ninguém entende, não é falado para homens. Acabou. Perfeito. Bom, se a gente segue nessa linha, a gente tem que recusar todos os outros versículos, o versículo acima e os versículos adiante. Primeiro, o Paulo ele está corrigindo a igreja de Corinto, porque era uma igreja que estava, cada um querendo mostrar que tem mais dons do que o outro. Ele segue dizendo, segui o amor, procurar com zelo os dons espirituais. Ele vai dizer no capítulo 13 o que é realmente o amor. Mas no versículo 11 do capítulo 14, ele diz, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro
para mim. Por que Paulo está utilizando isso? Se ele está dizendo, olha, e ele acima, como eu bem citei, ele vai falar sobre a trombeta, ele vai falar sobre o sino, ele vai falar sobre tudo isso. Paulo está aqui concordando que você deve falar coisas que você não entende, que as pessoas não entendem, só Deus entende, ou ele está dizendo, isso é justamente o grande problema, vocês estão ignorando a voz. Se vocês falam mistérios, vocês estão falando a Deus, mas nem vocês estão entendendo, sua mente está infrutífera. Então, se nós partimos do princípio, que é o princípio pentecostal, que o falar em línguas edifica-se a si mesmo, o texto vai dizer isso, porque Paulo fala que a mente fica infrutífera. Como que eu estou me edificando se minha mente está infrutífera? Deixa eu te fazer uma pergunta, Rian. Então você entende que no texto aí, inclusive, existiria uma vedação, vamos colocar assim, se eu estiver errado, você me corrige, inclusive dessa manifestação individual, por exemplo, a pessoa no momento de oração dela, isso não deveria acontecer? Exato, Paulo deixa isso muito claro. Por quê? Se nós formos observar, perto da igreja de Corinto tinha um templo, o templo da deusa Diana. Uma das coisas que os sacerdotes faziam era a comunicação nessas línguas que poucos se entendiam. O que Paulo está dizendo? Isso não existe, isso não se deve. Porque eu edifico a mim mesmo, ok, mas sua mente está infrutífera. Como é que você edifica se a mente está infrutífera? Porque quem ora é o Espírito, né? Agora você pode responder e vou colocar uma outra pergunta aí, o Matheus. Eu até comentei no começo que o Atos 2 eu achava mais difícil e confesso que eu acho mesmo. Os outros textos aí é difícil a gente ir para o caminho do Rian, é difícil. Mas nesse daí, de maneira específica, eu entendo que tem uma restrição à forma como é utilizada hoje. Sim. Eu entendo que Paulo, e você fez a leitura muito bem do texto, que ele fala exatamente dessa manifestação, do mistério, da edificação, tal. Mas eu ainda acho que no texto ele faz uma restriçãozinha à utilização, isso ao público. Não podemos negar que existem exageros, banalizações e movimentos que não representam o que a Bíblia diz dentro disso. Eu brinco que existe o ateu... Lá vem. O ateu, cara que nega tudo. Existe o cético, que tem a dúvida. Existe o reformado, que crê não crendo muito. Aí vem o pentecostal, que é o único bíblico. Aí vem o neopentecostal, que tem lá algumas coisas, né, debatíveis. Que passou um pouquinho do bíblico. E aí tem o metapentecostal, que é essa doideirada aí, que você vê a galera bota umas roupas. Já viu? Já vi. Sangue de Jesus tem poder. Mas vamos lá. O que acontece? O Rian, ele acabou, né, dando um tiro no próprio pé no verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato. Aí, ou seja, se ele fala que ora em outra língua, aqui nesse caso, em línguas, né, que não tem outra aqui no grego, tá? Se eu orar em língua, o meu espírito fica edificado. Olha que bênção. Então, tem uma obra. Aí o Rian faz assim, tá, mas a mente fica infrutífera. Ou se não é tá, o espírito é edificado, entendeu? Não é tá, como assim tá? O texto está falando que você vai ser edificado porque você orou em línguas. Mas o texto fala, explica melhor então essa questão da mente, porque o texto cita também. A mente fica infrutífera justamente porque eu não consigo pregar uma mensagem para o outro, mas Deus está me edificando através do dom. Isso é o que eu entendo também. Numa aplicação para a igreja mais simples, eu digo que todos os dons são bandejas. O único dom que é banquete é o de língua estranha. Porque, assim, todos os dons servem para servir. Deus te deu o dom para curar, você cura o outro, você serve o outro. Deus te deu o dom para fazer milagres, para o outro. Você se alimentar. Isso, o único dom que edifica a si mesmo e isso não é só falado aqui não. Em Judas, verso 20, também fala a oração em espírito que edifica a si mesmo. Isso. E Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14 que quem ora tem o seu espírito edificado. A mente fica infrutífera? Fica. Mas olha só, e você fez a pergunta para o Rian que eu não entendi a resposta dele. Ele foi lá para o templo de Diana. Na mente do Rian, se a pessoa ora em línguas, vamos supor que ela tá lá falando em alemão para ninguém, e ela tá orando em línguas na casa dela, falando em alemão. Ou em indígena. Como é que é isso, Rian? Acho que não, na visão dele não tem isso, né? Você perguntou para ele, quando a pessoa ora eu perguntei para ele se a restrição lá, porque eu entendo que o texto é uma restrição coletiva, no público. Okay. Mas no individual, não. Sim. Essa manifestação, porque eu entendo exatamente como você colocou, Matheus, esse banquete individual. Então, no meu momento devocional, o Espírito Santo vai fazer como ele quer. E eu vou orar na língua que ele quiser e tudo mais. Eu perguntei para o Rian se ele entendia isso. Ele falou que não. Ainda que no individual, isso é infrutífero por Exatamente.
E aí eu totalmente inadequado, porque como é que Paulo, então, ele disse que ele fala mais línguas do que os outros? Paulo, ele era muito mais espiritual do que todos os outros? Calma. Antes de vocês continuarem, o programa tem 2 minutos para terminar. Então, responde rapidinho e depois a gente já vai para as considerações finais. Senão não vai dar tempo. Vai, rapidinho. Perfeito. Quando Paulo disse que ele fala mais línguas do que eles, ele está mostrando a propriedade que ele tem no campo da linguística geral. Ele está querendo dizer, até porque seria... Imagina, né? Todas as pessoas ali, elas falavam 3, 4 línguas porque era uma cidade portuária. Se você já foi em Búzios, por exemplo, você vai ver lá que qualquer cachorro fala inglês e espanhol. Entendeu? Então, é normal uma cidade portuária ter essa questão. Mas quando Paulo está falando aqui que ele fala mais em línguas do que eles, poderiam ser 2 pontos. Primeiro, ele está mostrando propriedade no assunto, porque ele fala de voz, fala de significado, ele tinha conhecimento linguístico, ele leu possivelmente o capítulo Dalma do livro Categorias de Aristóteles. E aí, depois, ele poderia também estar dizendo que ele tem momentos mais íntimos do que ele. Como líder, ele podia ser esse exemplo. Então, não vejo problema nenhum aqui. Sim. Antes de devolver a palavra ao Renan, até para ele finalizar, porque nós começamos o bloco contigo, Matheus, já despede do pessoal. 30 segundinhos e já faz uma conclusão e um tchau aí, rapidinho, vai. Tá bom. Bem, gente, muito obrigado aí por assistir esse debate. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Professor.Matheus Rangel, Matheus sem H, tá bom? Você vai ver uma foto de um barbudo bonito lá, pode seguir que sou eu. Esse material aqui eu defendo a tese das línguas estranhas. Então, se você tiver interesse em adquirir, é um curso que tem mais outros 29 temas além desses também. E você também pode conhecer a nossa escola através do site koinoniaitk.com. Deixa um beijão aí para minha esposa, Angel, para minha filha Clarice, para os meus alunos. Forte abraço e vamos para cima. Boa, obrigado, Matheus. Os contatos nós deixamos lá no nosso perfil oficial do Instagram para você poder acessar também @programa Vejam Só. Rian, um minutinho aí também para considerações finais, para os últimos comentários aí, por favor. Perfeito. Aí só respondendo aí para poder já configurar, né, a final. Paulo ele vai dizer no 1 Coríntios 12 o que é o dom de línguas. E ele vai falar dons de línguas, vai falar que o Espírito dá a como ele quer, como lhe apraz. E fala que tem que se buscar os dons. E aí ele começa falando sobre a importância. Ao invés dos dons serem importantes, o amor é mais importante do que os dons. Capítulo 13. No capítulo 14, ele vai dizer o que é que as pessoas estavam fazendo. Falando em línguas todos juntos e aí ficando uma bagunça gigantesca, que era o que acontecia em Coríntio. No entanto, o debate nós não conseguimos esgotar aqui todos os meus argumentos, os argumentos do Matheus. Bom, mas me acompanhe nas redes sociais também, Rian F. Custódio, Instagram, YouTube também, tenho produzido conteúdo, Rian Custódio. E bom, Deus abençoe, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado Rangel, obrigado Zeca. Imagina, Rian, a gente que agradece também o carinho do irmão, os contatos do Rian também à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente encerrar a edição de hoje. E nós perguntamos lá para você se o dom de línguas se em Atos 2, texto lá fala sobre essa manifestação ou línguas conhecidas ou línguas desconhecidas, o que o texto apresentava ali para a gente. Vamos ver como é que ficou a porcentagem? 28% indicando que claramente o texto estava falando de línguas desconhecidas, né? A glossolalia. 48% indicando que não, que eram idiomas. E 24% dizendo que existe um debate sobre isso. Bastante gente foi lá na questão do não sei, né, ou do debate, deixando o tema bem aberto, mas a maioria entendendo que ali o texto fala sobre idiomas. Também quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.